Começando pelo começo, né? Você vai achar essas assinaturas aí nas obras que eu faço. Meu nome é Miguel Jeff, trabalho com aerografia, que é um trabalho com esse aparelhinho que está aqui atrás, que vocês estão vendo. Faz 10 anos que eu trabalho com eles, mas com arte, né? A gente faz desde criança, mas a gente nunca parou assim. Mas a partir do momento dos 19, eu tô com 31, a partir do momento com 19 eu desisti da carreira CLT e fui para a carreira artística. E desde então eu tento sobreviver de arte. 8, 9 anos atrás, eu comecei a me envolver com o mundo das motos. Por que eu me envolvi no mundo das motos? Primeira coisa foi que eu assistia muito seriado, né, na Discover, que foi a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a trabalhar. Eu coloquei TV a cabo em casa e aí eu vi Loucos por Carros. Aí, mano, aquilo eu vi que eu queria trabalhar com pinturas. E desde então fui correndo atrás para tentar saber como é que era, se existia isso no Brasil. E foi assim que eu comecei a pintar moto, porque eu achei que é uma obra conjunta, né? Acho até hoje que é uma obra conjunta, que tem muitas pessoas envolvidas para uma construção ser feita. E é assim. Eu já estava pensando assim, acho que eu não tenho material suficiente para colocar nas paredes de lá, né? Quando a gente vê a sala vazia assim, a gente acha que tipo assim, caralho, não vai caber. Tipo assim, não vai sobrar espaço, né? Eu não tenho coisa suficiente. Aí a gente esquece que, tipo, a gente coloca as coisas espaçadas, né? Na galeria, pra gente ver uma obra separada de cada vez. E quando a gente tava montando, colocando as coisas na parede, eu parei, olhei e falei assim, caralho, tudo isso é meu? Acho que, tipo, eu senti uma felicidade, né? De ver vários trampos meus juntos, pronto, né? Que pra fazer em casa tem parecido, mas junto assim, pronto, de trampo que eu não vejo há 7 anos, com um trampo que eu fiz, tipo, terminando uma semana antes de estar aqui. Puta, eu senti felicidade. Todas as pessoas que entravam aqui, né, que não conheciam a moto, era legal de falar que, tipo assim, o mais legal de estar dentro de uma galeria é a gente pegar pessoas que não conhecem esse nicho, né? Não conhecem essa cultura. Então, para um artista é muito importante estar dentro de uma galeria, porque você pega pessoas que estão dispostas a aprender. O que acontece? Quando alguém vai para uma galeria, vai para um museu, ela sempre está em busca de algo novo, algo diferente. Então, para um artista estar dentro da galeria, podendo passar o seu nicho, poder falar sobre a sua cultura, era o auge que eu achava que eu poderia ter na minha vida. Então, isso é muito importante para nossa cultura das motos. Sei lá, não sei como começar a falar assim. O rolê de estar dentro da galeria sempre foi objetivo, né? Como que eu tava falando, é um lugar onde você pode passar o seu conhecimento para pessoas que estão dispostas. Então, tipo, eu conversava bastante com o Felipe. O Felipe trabalhava comigo, ele ajudava a lixar as coisas. Ele é um ajudante, né? Passava verniz também. E ele ajudava tirando foto. Então, isso foi um puta diferencial para o meu trabalho, né? Tirar foto, fazer uns ensaios localizados. Então, a gente tinha a ideia de a gente conseguir expor em algum lugar. Sempre a ideia era estar dentro de uma galeria. Então a gente sempre trabalhou já visando isso, de fazer a arte e tentar passar para pessoas que não têm esse tipo de conhecimento. Que nem o Chaser fala, assim, quando você está dentro de um nicho, você é responsável para ele crescer. Então a gente tinha essa ideia de a gente conseguir multiplicar as pessoas que vive essa cultura, era estando dentro de um espaço que seria a galeria.
de o que as pessoas vão pensar disso que a gente tá fazendo aqui. Tipo, quando a pessoa entrava e olhava o serrote ali pintado, olhava as caixas, tipo, pegou alguma coisa e pintou. Mas não, a gente explicar o porquê de estar pintando o serrote, o porquê de estar pintando a caixa, que é cultural isso, que tem um porquê, tem uma tradição. As pessoas que não conhecem nada, elas ficam bem, vamos dizer, bem impressionadas, que tipo, não é uma coisa que só pegou e fez, né? Então, eu até zoei um pouco que eu senti que aqui era como fosse aquela cúpula do que o Goku treina, sabe? Que aí passa um dia do lado de fora e passa um ano dentro. Então, tipo, estando aqui, passando esse tipo de conhecimento para outras pessoas que não faz ideia, eu fico muito feliz por conta que pode ser que uma pessoa vire como eu, assim, tipo, uma pessoa apaixonada por essa cultura e faça uma diferença, nem que seja mínima, assim, porque, como eu tinha falado, tá dentro de um espaço desse, podendo levar a cultura em diante, a gente é muito para falar um pro outro assim, se o cara fizesse aquilo, se o cara fizesse aquilo, a cena não sei o que, mas se cada um fizesse o seu papel, assim, seria mais próximo, assim, que seria acessível para cada um, para nossa cultura, eu acho que a gente conseguiria aumentar demais, assim, e eu acho que isso era o que eu poderia de melhor, assim, fazer, era tá passando um pouco do conhecimento que eu adquiri esse tempo, que foi difícil, e buscar informação, porque eu era muito fora dessa cultura. Então, se eu conseguir passar isso, e quando a pessoa ficava chocada, assim, tipo, fazer uma pergunta mal besta pra mim, eu percebia que, tipo, eu sei bastante coisa disso. Então eu preciso passar pra frente. Então, né, como sempre, né, artista não junta dinheiro, ele junta conquista. Então, essa parede que eu fiz aqui na exposição é um jeito, tipo, como fosse um memorial de conquistas minhas. Então, é o que faz a gente não desistir da arte. Que aí, aqui eu coloquei em primeiro, que é uma revista da Rogue, que é uma revista da Harley que lança todo ano. Rachinha foi capa dela e teve uma matéria sobre ele. E o tanque que tá pintado aqui, fui eu que fiz. Então, para mim, foi uma conquista, né? Isso foi em 2019. Então, tipo, tem uma obra minha na revista da Harley. Aí, para mim, eu coloquei junto também. Depois da revista, em 2020, teve a pandemia. Aí, a Harley fez uma campanha onde ela chamou 8 artistas e cada um ia pintar uma lateral de tanque. Nessa que cada um pintava, ele ia ser rifado e o dinheiro arrecadado ia ser para ajudar uma instituição. No meu caso, foi o Anjo do Asfalto. O Anjo do Asfalto são médicos que fazem trabalho voluntário para quem sofre acidente em estrada, e o dinheiro arrecadado era para comprar insumo. Então, a lateral do tanque arrecadou R$20 mil. Então, de uma certa forma, eu tive uma obra que foi vendida por R$20 mil. Foi para ajudar os outros, né? Eu não ganhei R$1. Foi um concurso que a Genart, que é uma revista americana, onde foi 87 tanques pintados que participou, e eu consegui ficar em primeiro com o tanque da minha moto. Mas a conquista maior não foi só esse campeonato em si, foi que abriu portas para pessoas que eu admiro me ver. Esse campeonato foi no Instagram. Então, o acesso que eu consegui, as pessoas que consegui conversar, pessoas que eu admiro, falando sobre minha obra que era bonita, então isso foi aonde caiu a ficha que eu trabalho com isso. Porque a gente, como artista, às vezes a gente fica com vergonha de falar que trabalha com arte, que pinta e tal, mas a partir do momento que outra pessoa que se admira, que trabalha com isso também, ver você como artista, para mim foi cair a ficha que eu faço parte dessa cultura e sou alguém que trabalha com isso. Então, fiquei muito feliz. Isso é onde foi a maior conquista para mim. Então, essa é
das minhas maiores obras, né, e maiores conquistas, que é a minha moto. E por onde começar para falar dela? Ter ela já foi uma boa conquista, assim. Da onde que eu vim é uma coisa muito inalcançável, né? E sempre foi um sonho meu ter uma Sportster. Não a Harley Davidson, mas a Sportster. E ver esse sonho que eu queria dentro de outro sonho, né? Que também era expor. Então, eu tô me sentindo bastante realizado, assim, né? Então, falar aqui da minha moto. Eu tentei colocar muitos itens da minha família, porque é algo muito importante para mim, assim. E a maioria dessas coisas que estão aqui é do meu pai, né? Da família do meu pai. Então, vamos falar da pintura da minha moto, né? O tema da minha moto eu fiz religioso, porque a minha família é muito religiosa. Uma coisa que eu falo é que assim, eu não é que eu sou católico, eu sou religioso. Eu gosto muito das imagens, né, do catolicismo e da história. E aí eu foquei. Quando eu fiz essa pintura, eu tive pedi um intervalo para um cliente. Eu estava pintando a moto de um cliente e precisava fazer algo da minha cabeça. Porque como artista a gente quer soltar as nossas ideias e é muito difícil, porque quando você está trabalhando com isso, às vezes fica difícil ter tempo para pintar algo para você. Então eu quis pintar nesse tema, além de ser algo da minha família, era algo que eu queria fazer da minha cabeça com algumas coisas que eu queria testar. E normalmente quando a gente testa coisa pra gente, mas às vezes para cliente também, né? Não vou falar nada. Mas eu foquei no rolê da dualidade nesse tanque. Até uma frase que tem aqui que eu fiz da lateral esquerda, que é onde tem a Nossa Senhora com o Menino Jesus. Eu coloquei, existe uma besta no homem que precisa ser exercida, não exorcizada. Isso significa o quê? Que às vezes a gente precisa ser mal, né? Então, aqui tendo o Miguel Arcanjo e o Lúcifer sendo expulso do céu com ordem divina de Deus, são dois irmãos que eram os melhores no céu. E tinha vontade de chorar, não acredito. É porque o rolê dos anjos, eles foram feitos para ser como soldados, né? Então eles eram o ser mais perfeito que Deus criou. E quando Deus criou o ser humano, ele criou algo que a gente tem, que é a liberdade, o livre-arbítrio, né? E isso os anjos não tinham. E Lúcifer, que era o mais foda, né? O mais incrível, o filho preferido, ele não queria abaixar a cabeça para seres inferiores. E tem uma frase que falam que chama uma Bíblia do Inferno, né? Uma frase de Lúcifer que ele fala assim, eu prefiro reinar no inferno do que servir aos céus. Então ele preferiu ser expulso e reinar em outro lugar do que servir outra pessoa. Então o rolê da gente sempre pensar no bem e no mal é muito relativo, é muito ponto de vista. Não estou dizendo que Lúcifer é do bem, mas penso que Lúcifer passou. E o que o Miguel também era como, vamos dizer, o filho que obedecia mais o pai, tá ligado? Ele não era o favorito. Quem era o favorito era outro, mas ele era o que mais obedecia o pai. Então, a história de família, pra mim, pega muito. Quando eu vi tudo pronto assim, eu senti que as pessoas estavam entrando dentro da minha cabeça. Então,
Eu senti... como que eu posso dizer agora? Eu senti vulnerável até, sabe? Porque pra mim a arte é muito pessoal. Então, tá, tá falando sobre ela para outras pessoas que não conhecem, sei lá, eu sinto que é uma responsabilidade, né? E eu fico muito feliz, assim, de ter acontecido, de estar dentro aqui para passar isso para as outras pessoas. E quero muito que outras pessoas também vejam isso e tenham vontade de querer expor também do jeito delas. Cada um, tipo assim, era para mim. Tinha várias coisas na cabeça que eu queria fazer diferente, mas aí fica aquela cobrança de, será que eu vou conseguir fazer? Será que, mano, talvez não vai ter isso, talvez aquilo. Mas para mim podia ser bem diferente, mas para outras pessoas que nunca viu, isso aqui é novo. Então foi uma experiência muito boa. E eu acho muito importante isso, né, no meio nosso da cultura, da gente conseguir juntar mais gente que estão disposta a falar mais, para a gente conseguir cativar mais gente para o nosso meio crescer. Então, uma coisa que a gente sempre conversa entre amigos é que se todo mundo junto fizer um papelzinho, né, o seu papel, a gente consegue aumentar muito mais. E nesse meio é complicado que as pessoas, quando têm informação, acabam guardando só para ela. E assim a gente não cresce, né? Eu sou daquele que pensa que dividir é multiplicar. Então, se a gente passa diante do nosso conhecimento, a gente faz novas pessoas se apaixonarem por aquilo que a gente é apaixonado. É claro, né? Agradecer a todo mundo que esteve presente, amigos e pessoas que eu nunca conheci aqui e que não conhecia a cultura. Então essas pessoas vão conseguir passar em diante de alguma maneira. Porque eu penso assim, quando você consegue chocar a pessoa de alguma maneira, você já faz parte das... Você foda-se, esqueci agora. Consegui. Quando você choca uma pessoa, você interniza na cabeça dela. Então você fica internizado ali na cabeça dela. Então o novo para a pessoa, quando ela lembrar disso, ela vai lembrar que veio numa exposição e viu algo diferente. É isso. Quero agradecer a todo mundo. Primeiramente, meu pai e minha mãe, né? Se não fosse eles fazerem amor, eu não estaria aqui. Tenho que agradecer muito a todos os meus amigos que são artistas que me apoiam, principalmente o Chase aí que tá aqui gravando, Scaravella também. Mas o Chase foi muito importante. Chase é o Victor, tá? Falo de Chase porque eu gosto de trocar o nome das pessoas. Porque ele me ajudou muito, muitas vezes, quando eu queria desistir da arte. Então a gente sempre conversou, é legal conversar com outros artistas por conta disso. Um fortalece o outro quando a gente tá triste, né? Então tenho que agradecer um agradecimento especial e agradecer as marcas que estavam comigo também. Vou falar todos os nomes, que são 17 marcas, são muitos nomes. Mentira, vou falar. Tenho que agradecer a Urban, ao Banos de estar envolvido aí, de ter feito essa nova parceria. E tenho que agradecer a Contra, tenho que agradecer a Vonducci, tenho que agradecer a Pressure, por todos que chegaram apoiando. E agradecer ao espaço, né, claramente, do Not Same, aqui o Anexo, que é um espaço deles também. E o Emerson, né, que foi um cara aí que eu conheci, que trouxe pra cá, pra aqui, e tivesse essa oportunidade disso acontecer. E agradecer a eu mesmo por ser cabeça dura e não ter desistido da arte. Então, se você quer viver da arte, tenta amar ela bastante e não desistir dela por bobagem. É isso.